E aí, meus amados e minhas amadas, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, assim como a família de vocês. No encontro passado, trabalhamos um pouco sobre a Bíblia. Vocês fizeram atividades maravilhosas, mandaram vídeos respondendo quiz. Fiquei muito feliz, muito satisfeito em poder acompanhá-los. Mas vamos seguir adiante, né? O mês de setembro continua. Vamos iniciar o nosso encontro hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o mês de setembro continua também o nosso estudo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, né? E neste encontro em especial, gostaria de trabalhar o livro base que a igreja traz para estudarmos nesse mês de setembro. Todo ano a igreja traz um livro diferente, baseado em alguma passagem, sobre alguma perspectiva que a nossa sociedade precisa aprofundar nesse momento. E nesse mês de setembro de 2020, a igreja oportunamente traz o livro de Deuteronômio, né? E baseado na passagem abre a tua mão para o teu irmão, né? Em momentos de pandemia, de extrema que pessoas estão passando por sérias dificuldades para sobreviver, a igreja chama a nossa atenção para este momento. E por isso hoje eu quero trazer um apanhado para vocês, né? Um resumo sobre o livro de Deuteronômio. Gostaria até que vocês, se pudessem, já peguem a Bíblia, já abra nesse livro, porque ele vai ser o nosso foco principal no encontro de hoje. E no segundo momento eu queria falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Abra a tua mão para o teu irmão, que é o tema em que a igreja centraliza os seus esforços. Então nosso encontro vai ser dividido nessas duas grandes partes. Não vou trazer uma passagem bíblica em específico, não nessa primeira parte, mas eu quero que vocês abram a Bíblia em Deuteronômio e dêem uma olhada em todos os títulos dos capítulos, né? Em cima dos capítulos nós temos títulos. Se a gente pega lá, por exemplo, dependendo da Bíblia que você está aí, pode mudar um pouco, mas contra os cultos pagãos e idolatria, o que iniciam a servir a outros deuses, a alforria dos escravos, o ano sabático, os tribunais levíticos. Nós temos divisões dentro do livro de Deuteronômio. E eu queria que vocês dessem uma lida nesses títulos, para vocês entenderem um livro como um todo. Vai lá, pega a sua Bíblia, larga de preguiça, tira a bunda. Pois bem, se você conseguiu vencer a sua preguiça e foi buscar a sua Bíblia, você abriu no livro de Deuteronômio, deu uma olhada nos títulos, você percebeu que esse livro se encontra no Antigo Testamento. É um livro que faz o último livro do Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. E Deuteronômio se encontra ali, entre Levíticos e o livro de Josué, onde se iniciam os livros históricos, né? Nessas divisões que tem na Bíblia. A autoria desse livro ela é atribuída a Moisés, apesar dele não ter escrito o livro todo, né? Até porque o livro de Deuteronômio demorou mais de 400 anos para ser escrito, e Moisés viveu 120 anos, então ele não viveu todo aquele período. Então acredita-se que uma parte desse livro foi escrita por outros autores, isso é claro, e que a parte final ali também não foi escrita por Moisés. E esse livro ele é fundamental para entender o Antigo Testamento, mas também para fazer uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tanto que esse livro ele é citado algumas vezes no Novo Testamento, que é justamente porque ele é um livro de autoria de Moisés, que é um profeta que tem muita importância, um grande profeta. Acredita-se que Moisés foi o maior profeta até chegar a Jesus Cristo. Ele conheceu Deus face a face. Ele foi confiado a ele a instituição dos 10 mandamentos. Foi confiado a ele a obrigação, né, a missão de conduzir o povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, de libertar o povo da escravidão. Não sei se vocês conhecem a história de Moisés, mas passa por aí. Ele libertou o povo de
Israel da escravidão no Egito e conduziu até a terra prometida. E isso demorou apenas 42 anos, né? É muito tempo. Então é uma missão muito grandiosa. E Moisés, ele era um profeta muito grandioso, muito importante para o seu povo e para todo o conhecimento que nós temos hoje a respeito de Deus. E o livro de Deuteronômio, ele traz justamente essa fase final da fuga do Egito para a Terra Prometida, do Êxodo, traz essa fase final, o livro de Deuteronômio. E o interessante desse livro é que é o seguinte, como essa fuga demorou 42 anos, muitas pessoas morreram e outras nasceram, né? Nós temos diferentes gerações. E lá no livro de Números e de Levíticos, nós percebemos que essa geração, que teve uma geração que chegou muito próximo de conquistar a Terra Prometida. Eles chegaram a avistar, só que descobriram que tinha outros povos e desconfiaram das promessas de Deus. E essa geração, ela não teve a graça de alcançar a Terra Prometida, porque elas desconfiaram de Deus. Mesmo tendo um Deus tão próximo, um Deus que manda sinais e prodígios a todo momento, eles desconfiaram. Então a graça, ela foi passada para a próxima geração. E aí que entra o livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio significa segunda lei. Se a gente pegar essa palavra ao pé da letra, Deuteronômio, ela significa segunda lei. Por que segunda lei? Porque uma geração ela já tinha recebido as leis, né? As leis das tábuas, né? Os mandamentos. Moisés já tinha explicado as leis para um determinado grupo de pessoas. Só que essas pessoas, elas não vão chegar à Terra Prometida. Elas não vão receber essa graça. Então vem uma nova geração que precisa ter conhecimento da lei. E não só precisam ter conhecimento, como precisam saber ainda mais. Por isso que Moisés traz ainda mais leis além dos 10 mandamentos. E é justamente Moisés o responsável por liderar e por explicar essa lei para essa nova geração. E Moisés, ele vai avistar a Terra Prometida, mas ele também não vai receber a graça de conquistar essa terra. Ele vai morrer antes disso, né? No alto do Monte Nebo, ele vai vir a morrer e vai avistar, mas não vai conquistar. Essa conquista ela vai ser passada para Josué, que vai ser ungido por Moisés. Toda a sabedoria de Moisés vai ser transferida para Josué, que vai ser o responsável por liderar esse povo, essa geração, para conquistar a Terra Prometida. Então Moisés, depois desse trabalhão todo de libertar o povo para o Egito, a missão dele se encerra aí. Ele não chega a adentrar, mas apenas a avistar essa Terra Prometida. Só que cabe a ele transmitir a mensagem de Deus e os ensinamentos para esse povo. E é justamente no livro de Deuteronômio que Moisés traz essas leis. Ele faz os seus últimos 4 discursos. E aí nós temos que prestar atenção no teor, no conteúdo desses últimos discursos de Moisés. E eu gostaria de trazer 3 palavrinhas que indicam o que Moisés passou nesses discursos. Se a gente abrir o livro de Deuteronômio, tem todo o discurso de Moisés, os 4 últimos discursos, né? Mas eu vou trazer assim um breve resumo para você de qual foi o teor, qual foi o conteúdo desses discursos. No primeiro momento, Moisés lembra o povo de tudo que a sua desobediência causou, toda a sua desconfiança, todas as coisas em que esse povo negou a Deus, todas as consequências ruins que isso trouxe. Mas também ele lembra da graça de Deus. Lembra que existe um Deus, apenas um Deus, né? E isso é importante ressaltar, porque naquela época muitos povos adoravam a deuses, né? A diferentes deuses, a faraós, a imperadores, enfim. Mas Moisés lembra que existe apenas um Deus e que esse Deus, ele já fez maravilhas por aquele povo. Então, nesse primeiro momento, ele faz essa recordação
para o povo e para essas gerações, explicando e lembrando quem é esse Deus que libertou os israelitas da escravidão. No segundo momento, Moisés traz a importância do conhecer. No primeiro momento, a importância do lembrar. No segundo momento, a importância de conhecer. E é aí que Moisés traz todas as leis de Deus, né? Baseados naqueles 10 mandamentos, Moisés traz 643 leis de como o povo deveria viver, como o povo deveria se comportar, das pequenas às grandes coisas, como o povo de Israel deveria se organizar. E é isso que Moisés traz nesse segundo momento. Conheça as leis, conheça os planos de Deus para o seu povo. Num terceiro momento, depois de lembrar e de conhecer, Moisés traz a importância do escolher. O livre-arbítrio cabe a esse povo, a mim, a você. E a escolha, a obediência a Deus, ela traz graça, ela traz prosperidade, ela traz bênçãos para a nossa vida. Ao passo que a desobediência em relação aos planos de Deus, ela traz a falta de graça, ela traz as complicações, as más aventuranças para a nossa vida. Ela não tem como ter um final feliz se nós não escolhermos ser obedientes a Deus. E é isso que Moisés traz para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, Moisés lembra que existe um Deus de misericórdia e que todas as vezes que nós escolhermos o errado, Deus está pronto para nos perdoar. Desde que a gente se arrependa profundamente, existe um Deus pronto para nos restaurar e nos perdoar. E é isso que Moisés traz nos seus discursos, a importância do lembrar o que aconteceu, do conhecer as leis e os planos de Deus, e a importância do escolher. A partir do momento que a gente lembra, que a gente conhece, a gente tem a oportunidade de escolher ser obediente e temente a Deus. E assim, esse é o conteúdo principal do livro de Deuteronômio. Ele traz a lei para que o povo de Israel possa se organizar e viver em sociedade. Imagina, era um povo que era escravizado, que ficou escravizado por centenas de anos lá no Egito, né? Centenas de anos. E foi lá Moisés, liderado com a graça de Deus, resgatou esse povo, e eles precisavam do mínimo de organização, né? A nossa sociedade tem uma organização, esse povo precisava. E aí está a importância de Moisés e o conteúdo principal que traz no livro de Deuteronômio. Como se organizar para ser fiel, temente a Deus, a esse Deus que te libertou da escravidão. Mas além de toda essa organização social para o povo de Israel, o livro de Deuteronômio, ele é importante e ele liga ao Novo Testamento porque ele traz a promessa de Cristo, de que o Messias ele viria da descendência de Abraão, da descendência de Moisés, né? E realmente veio, mesmo com todas as falhas, mesmo Israel, ela, a partir de determinado momento, ter se voltado contra Deus, não ter seguido fielmente os planos do Senhor para com seu povo, Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre a promessa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês também. Deus sempre cumpre as promessas das nossas vidas. E Ele cumpriu, tanto que Jesus Cristo ele veio da descendência de Abraão, da descendência de Moisés, e ele era um israelita, né? Jesus Cristo veio da linhagem do povo de Israel. Então, os planos de Deus para aquele povo permaneceu, porque Jesus Cristo veio de lá. Veio desse povo que foi escravizado, que foi humilhado, que voltou para sua terra prometida, que afastou-se de Deus, deixou de cumprir as suas designações, deixou de cumprir, mas mesmo assim, Deus mostrou que é um Deus bom, que é um Deus de misericórdia. Moisés veio para salvar os israelitas da escravidão, Jesus Cristo veio
para salvar todos nós do pecado. Deus cumpre todas as promessas. Bem, depois de todo esse apanhado, né, de todo esse conteúdo histórico que eu trouxe, que tem no livro de Deuteronômio, com certeza tem muito mais, né, do que eu trouxe para vocês, é apenas um pouco disso, mas já deve ser o bastante para a cabeça de vocês nesse momento. Espero que vocês tenham entendido. E como atividade dessa primeira parte, eu gostaria que vocês pesquisassem quem foi Moisés e qual a importância de Moisés para o seu povo. Você vai fazer uma pesquisa, vai trazer a importância de Moisés, quem foi Moisés, qual foi a história, onde que Moisés nasceu. Quem acompanha aí desde pequeno, né, provavelmente já escutou a historinha de Moisés, mas eu quero que vocês tragam para mim como atividade nesse primeiro momento. E talvez essa segunda pergunta, qual a importância de Moisés para o seu povo, dá uma olhada lá no último capítulo de Deuteronômio. Pode ser que ele te ajude a responder essa segunda questão. Essa é a primeira atividade que eu deixo para vocês. Vou deixar uma próxima ao final da segunda parte. Na segunda parte do nosso encontro, vou tentar ser um pouco mais breve. Mas para iniciarmos, eu gostaria que você desse uma olhada nesse cartaz que eu vou deixar logo em seguida. Dá uma olhada. Se você notou, esse cartaz ele traz um versículo de Deuteronômios, capítulo 15, versículo 11. Se você quiser abrir, você vai perceber que está escrito assim: visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Olha, nós vemos aí a inspiração de Deus, né? E ele traz essa lei para o povo de Israel se organizar de maneira justa e de uma forma satisfatória para Deus, né? Para que ela pudesse ser um modelo para as outras nações. E nessa parte, ele chama atenção para a necessidade de nós doarmos aos nossos irmãos. E essa doação, ela parte não só pelo aspecto financeiro, pelos alimentos, pelos mantimentos, mas doarmos o nosso tempo também para os nossos irmãos, porque sempre haverão pobres, assim como existem hoje muitas pessoas necessitadas, naquela época já existia, e Deus chamava a atenção do seu povo: preste atenção nisso, abra a sua mão, ajude o seu irmão, ofereça dignidade para todos. E esse mesmo Deus que falava para aquele povo, ele fala para nós hoje: abra a tua mão, olhe as necessidades do teu irmão. Ele chama você que está aí do outro lado do vídeo, que está me escutando, a parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão precisando dentro do seu setor, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Ele toca aí, em você, na sua ferida, e fala: larga de ser egoísta, larga de gastar apenas com você, olhe para o outro. Nós vivemos um mundo em que o que mais nós temos é desigualdade social. Pessoas que têm muito e outras que não têm nada, que estão na miséria. O que nós mais temos é pessoas que não conseguem ter empatia, que não conseguem se colocar no lugar do outro, que não conseguem absorver o sentimento, o sofrimento do seu irmão. Então, através disso, a nossa igreja vem nos alertar nesse mês da Bíblia: abra a tua mão para o teu irmão. O teu irmão precisa de você, precisa das suas mãos estendidas. Se você não tiver o que oferecer em relação à ajuda financeira, em relação a alimentos, estenda a sua mão para ajudá-lo. Mas nós precisamos ser mais fraternos. E é isso que é a mensagem principal do mês da Bíblia deste ano. E justamente, baseado nisso, nós temos que olhar a questão da dignidade das pessoas.
enquanto nós temos pessoas que vivem no luxo, na ostentação, nós temos irmãos que não têm dignidade, não têm dignidade para viver, não têm saúde, não têm educação, não têm esgoto, não têm água tratada. É o que mais nós temos, pessoas que faltam dignidade para viver, a dignidade mínima. Quando eu falo em dignidade, é o mínimo. Se hoje você tem na sua casa uma energia igual eu tenho aqui na minha, se você tem água, se você tem o que comer, se você tem o que beber, se você pode dar uma descarga no seu banheiro e você nem sabe para onde isso vai, você é um sortudo, você tem dignidade para viver. Mas isso não é a realidade de milhões de pessoas no nosso país. Então, abra o teu olho, abra a tua mão, e todos aqueles que ajudam, que têm amor pelo teu próximo, ele tem amor, ele tem temência a Deus, e Deus doa muito mais essa pessoa. A vida dessa pessoa, ela é repleta de bênçãos, e ela vai ter a recompensa dela, porque Deus é um Deus de promessa. Vocês lembram que eu falei na primeira parte? Nós temos um Deus que cumpre fielmente aquilo que ele promete. E é isso a mensagem que eu queria deixar na segunda parte do nosso encontro. E baseado nisso, eu deixo a nossa outra atividade, nossa segunda atividade. Vocês vão pesquisar e trazer um relato de alguma pessoa que não vive com dignidade, porque vive numa situação de miséria. Eu quero que vocês trazem aqui para mim uma reportagem, um relato, fulano de tal vive de tal e tal forma. Eu quero que você olhe, que você leia, que você pesquise alguma dificuldade, alguma condição indigna que alguém no nosso país vive. Vai ser fácil você achar, basta você procurar. Se você não conhecer alguém, se não for alguém do seu convívio, procure uma reportagem na internet e me traga essa segunda parte, essa segunda atividade do nosso encontro, tá bem? O encontro ficou um pouquinho mais longo, é um encontro bem teórico, bem pesado. Se for preciso, assista outras vezes. Qualquer dúvida, eu estou aqui para te esclarecer. Mas o importante é que vocês entendam a base desse livro de Deuteronômio. E leia, gente. Estamos no mês da Bíblia. Se vocês não lerem esse mês, eu fico preocupado. Não sei quando que vocês podem ler. Dá uma olhada, lê um versículo, lê um capítulo. É muito interessante e é muito importante para a formação de vocês. Estamos sempre reunidos na presença desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia, neste Deus que não desampara os seus filhos. Ele que é Pai, Ele que é Filho e é Espírito Santo. Fiquem com Deus, qualquer coisa eu estou aqui.